Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu estou aqui num lugar diferente, né? Decidi gravar esse vídeo aqui para me mostrar para vocês algo diferente, né, do que eu tenho mostrado aqui no YouTube para vocês, alguns vídeos, e é exatamente isso que eu quero trazer para vocês que tudo aquilo que acontece, né, lá no salão, tudo que é feito com muito amor, tudo que é feito com muita dedicação, muito empenho, né, que é o que eu faço lá, o que nós fazemos, eu e a minha equipe, tudo que a gente faz lá com amor, né, Deus, ele sempre, com as suas providências, né, ele sempre nos retribui. Então, isso aqui, o que eu quero mostrar hoje para vocês, é um pouquinho, né? Um pouquinho dos frutos que é claro que a gente vem colhendo frutos, né? Do nosso desempenho, do nosso trabalho, né? De tudo que, como eu falei para vocês, de tudo que a gente faz com amor. E aí, de vez em quando, eu mostro lá no Instagram, né? Eu mostro um pouquinho para vocês aqui na chácara, e aí às vezes as pessoas falam assim: Poliana, mostra aí um pouquinho, né? Mostra mais da chácara. E aí sempre, às vezes, não tem a oportunidade, né, de estar mostrando para vocês. Mas então hoje eu decidi gravar esse vídeo aqui para mim mostrar para vocês aqui. Agora tá bem cedinho, acho que é 6 e pouco da manhã, mas o sol, olha só que lindo, gente, o sol já vem nascendo ali. E aí eu quero contar um pouquinho para vocês desse sonho, né? Eu e o Maurílio, a gente sempre, desde que nós nos casamos, a gente tinha esse sonho, né? Almejava aí esse sonho de ter um pedacinho de terra, né? De um espaço, uma chácara, alguma coisa assim. E aí, quando o Joaquim nasceu, tudo isso se tornou ainda muito maior, né? Essa vontade, esse nosso desejo, ele só aumentou, né? Porque a gente queria um espaço para o Joaquim brincar, um espaço para o Joaquim correr, e aí isso veio, né? Assim aumentando. Então, um dia, a gente passando aqui por essa estrada, que é uma estrada que a gente sempre passa, porque é o caminho, né, do que o Maurílio vai para o trabalho, que a cerâmica dele fica aqui bem perto. E aí aqui tinha uma placa de vende-se, um espaço totalmente diferente do que é hoje, né, mas a gente viu com olhos de amor, né, com o cuidado de Deus, na verdade, né. E aí nós pedimos para Deus isso aqui de presente, porque na verdade a gente não estava preparado. Nós não estávamos assim preparados e tal para essa compra. E aí a gente pediu que Deus preparasse para que a gente tivesse, para que nos desse condições de estar comprando esse lugar. E foi exatamente isso que Deus fez. Deus nos presenteou, né? Nos dando condições para pagar, condições para a gente poder ter esse lugar. E aí, de lá para cá, a gente veio construindo tudo isso que vocês estão vendo hoje. Essa casa, por exemplo, não existia, tá? Era assim só. A antiga dona, ela tinha apenas ali uma cozinha bem pequena e 2 quartos e um quarto com uma sala também bem pequena, porque era uma senhora que morava, então assim era algo bem simples. E aí a gente veio fazendo tudo de pouquinho. Quando vocês veem assim, às vezes as pessoas não pensam assim: ai, nossa, e tudo, que lindo, que bom e tal. Ninguém imagina quanto tempo, como foi, né? A gente demorou aí para fazer essa casa, pessoal. A gente demorou mais ou menos assim uns 2 anos para a gente concluir essa casa. Por quê? Porque também aqui mão de obra é muito difícil, né? Então assim a gente teve que ter muita paciência
para que a gente pudesse conseguir concluir essa obra. Então, assim, muitas coisas o Maurílio fez ele mesmo, né? Porque ele entende, assim, de muitos detalhes, muitas coisas. Então, algumas coisas foi ele que acabou fazendo. Por exemplo, as áreas, né? Essas áreas de ferro, foi ele que fez, foi ele que cobriu, né? Essa parte aqui que hoje funciona como a nossa cozinha, foi ele também que fez, né? Com os meninos ajudando, o quintal também, para que tudo ficasse exatamente assim, né? E aí, ó, eu vou fazer um tour aqui para me mostrar para vocês. Agora eu vou virar um pouquinho a câmera para que vocês possam ver melhor, tá? Cadê? Ó, pessoal, aqui é a entrada, né? Aqui quando eu fiz aqui, ó, plantei, gente, essa planta, ela é linda demais. E eu plantei, era só uma mudinha, por isso que assim, ó, gente, vale a pena plantar, esperar, né? Porque a natureza, gente, ela responde assim de uma forma linda e a gente precisa esperar o processo, né? Como tudo na vida, existe o processo. Se você não tiver paciência de viver o processo, você não vai viver o extraordinário, tá? Ó, ali passa a rodovia, tá? Ó. E aqui é a nossa porteira de entrada, esse portão de ferro. E aí o Maurílio fez todo o acompanhamento aqui com essa cerca de eucalipto. Foi ele mesmo que fez, elaborou e tudo, né? Esse projetinho de cerca. Belíssimo, ele fez, claro, assim, com uns ajudantes. E eu sempre falo que meu sogro deixou muita herança aí, porque o Maurílio, ele consegue fazer muita coisa, sim, porque meu sogro, ele foi não, né? Ele porque meu sogro ainda é vivo, um excelente professor. Ensinou muita coisa, graças a Deus. Aqui, pessoal, esses vasos aqui eu ainda vou plantar, vou trazer as plantas, porque as plantas que eu coloquei neles morreram todas, porque eu fiz uma mudança, eu tinha já umas plantas ali próximo da piscina, e aí eu acabei que mudei elas. Peguei elas de lá e mudei para cá, mas não deu certo. Elas acabou sentindo muito, então assim, acabou que deu tudo errado. Gente, isso aqui era o meu sonho, era ter uma bananeira dessa aqui. Só que eu não sei se ela não gosta da terra, não sei o que acontece. Olha, isso tá assim, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Já podei, já coloquei calcário, já coloquei adubo. Não sei do que é que essa bananeira gosta. Inclusive, se vocês puderem me ajudar, deixa aí nos comentários, porque eu não sei mais o que fazer, tá? Ó, mas tá aí, eu deixo porque eu fico pensando que uma hora, quem sabe, vai dar certo, né? Aqui, ó, o Maurílio plantou umas mudas de coco anão. E olha só, gente. Deixa eu falar para vocês o que é você, ó, estão todos assim, todos carregados, tá? Todos. Aqui a gente já tomou muita água de coco, porque é aquilo que eu falei para vocês. Se não tiver paciência de viver o processo, você não vai. Aqui, gente, é a casa do nosso, não é funcionário, é o nosso ajudante, é o nosso grande amigo, né, que trabalha com o Maurílio lá na cerâmica e mora aqui. Aqui é a nossa casa, as luzes ainda estão acesas, porque aqui é bem cedinho que eu tô gravando esse vídeo. Então, ainda tem, ó. Mas eu quis mostrar para vocês verem o quanto fica bonitinho, tá? Aqui tem umas escapas de rede que eu coloquei, ó. E olha só que detalhe lindo, gente. Esse detalhe é um detalhe de bolsier que eu mandei fazer, né, com as luminárias. Acho bem bonito, bem interessante.
Acho lindo, por sinal, né? Ó, temos aqui essa parte. Aquilo que eu falei para vocês, gente, das bananeiras. Essa aqui eu acho ela belíssima, belíssima. Só que eu também não sei o que ocorre, ó. Mas eu vou fazer uma limpeza nela hoje. Essa aqui até que tem uma florzinha. Mas olha as folhas, gente. A bichinha é meio que mal agradecida. Não sei, não sei. Ó. Aí, ó. Temos aqui os patinhos. Esses patos aqui, eles estão precisando de uma reforma, né? Vamos combinar. E olha só. Aqui, quero mostrar para vocês. Aqui. Que eu quero falar uma coisa para vocês sobre isso aqui. Ó. Eu coloquei um lustre mesmo de madeira. Nós temos nossa cervejeira, fogão de lenha aqui também, tá? Ó, Maurílio fez essa rampa de descida, só que ela tá com um probleminha lá embaixo, porque deu uma erosão e aí tá com um defeitinho. Mas o que que a gente já projetava? Essa visão aqui, ó. Essa visão dessas represas aqui no nosso café da manhã. Ó. Olha que lindo. Meu jardim, como eu falei para vocês, gente, é só plantar e aguardar o processo, porque tudo tem o processo. Eu sempre falo isso na questão de trabalho também, né? Porque às vezes as pessoas elas não têm paciência de esperar o processo, então acaba que vive o tempo, fica o tempo todo pulando de galho em galho. Gente, não é assim. Se você não tiver paciência, eu estou com mais... Ó, gente, aquilo que eu falei pra vocês, aqui também, o Maurílio plantou uns cocos. E olha só como que tá. Se eu não tivesse paciência, gente, eu teria desistido, eu teria ficado pulando, sabe? De cabeleireira para, sei lá, esteticista, para outras coisas, né? E aí não teria, a gente não acaba não colhendo, né? Os frutos da nossa insistência, da nossa persistência, né? Da nossa dedicação. Então, a gente precisa aí ter essa sabedoria. Ó. Agora eu vou colocar aqui mais alto para vocês verem a dimensão aqui, gente, ó. Aí, pessoal, aquela serra que vocês estão vendo ali, aquela serra chama Serra da Matança. É uma serra muito conhecida aqui nessa região e tem, assim, inclusive tem uma trilha, né, que vai, que sobe lá e tem muitas pessoas aí, muito turista, né, que às vezes vem para conhecer, sobe a serra para fazer voos, né, para pular esqueci o nome, gente, para fazer aqueles pulos lá com aquelas asas lá, eu esqueci o nome, mas é isso, tem muita gente que pratica esse esporte, então vem aqui para a Serra da Matança, então às vezes a gente fica só vendo aquele tanto de gente voando por aqui e é bem bonito também.
A gente tem uma serrinha ali também, um morrinho que fica muito bonito a nossa vista de lá para cá. Qualquer dia eu vou subir lá para me mostrar para vocês também como que é. Deixa eu voltar aqui porque eu vou mostrar para vocês ali a represa em outro ângulo. A outra represa que a gente tem aqui, tá? Vocês estão vendo um barulho aí porque o Márcio tá podando aqui, tá cortando. Então tá meio que um barulho aqui. Eu vou pegar um outro ângulo para vocês. Ó. Aí, pessoal, a piscina, depois eu vou mostrar para vocês um pouquinho, mas a piscina a gente já fez depois de um período, já que a gente tinha feito a casa e tudo, aí a gente acabou fazendo a piscina também quando o Joaquim já estava maiorzinho, já estava aprendendo a nadar, porque eu tinha muito medo assim de piscina em casa, eu tinha medo demais. Então quando a gente construiu a piscina, o Joaquim já estava sabendo nadar, já sabia se defender, né? Vou mostrar agora de outro ângulo. Ó, o Márcio tá ali fazendo uma limpeza aqui. Gente, olha essa samambaia aqui. Olha que coisa mais linda. Meus vasos aqui também não fica atrás não, viu, gente? Ó. Isso aqui no verão eu sempre mostro pra vocês como que fica, porque essa planta, ela não gosta muito de chuva, né? Então ela fica mais bonita, que eu fiz um pergolado aqui nessa travessia, ó. Pedi pro Maurílio fazer. E aí vai ficar bem lindo aqui, ó. Aí, pessoal, vou atravessar aqui. Vou tentar passar aqui por baixo. Ó, aí aqui nós temos um curral que atende aqui. A gente acaba que a gente não cria muito gado aqui. É pouquinha coisa, mas o Maurílio gosta muito de mexer com égua, né? Vocês sabem aí. Então, sempre tem animal aqui, mas é mais égua, cavalo, burro, porque esse aí é o nosso objetivo, né? De movimentar essa parte aí. Ó. Aqui é um outro ângulo das represas, tá, pessoal? Ó, a gente tem essa aqui. Aqui tem uma estradinha, ó. Uma estradinha, tá meio sujo aqui, mas uma estradinha que vai para aquela ilha. E ali tem a outra represa que é a da porta de casa. Ó. Fiz um 360 aí para vocês ver, né? Um pouquinho aqui. Ó. Aí, como eu falei para vocês, quando a gente sobe aquele morrinho ali, gente, que vista maravilhosa. Como é lindo. Muito lindo mesmo. Aqui, nessa parte que eu tô, tem uns pés de maxixe, tem pé de abóbora, sabe? Tem assim um monte de... Tem algumas coisinhas por aqui. Eu vou dar a volta aqui para mim tentar mostrar para vocês um outro ângulo. Como eu falei para vocês, gente, eu vou estar mostrando outras coisas aleatórias, né? Além de
além do dia a dia lá no salão, além de procedimentos químicos. Por quê? Para incentivar vocês a acreditar no processo, né? Porque sem você viver esse processo, você não vai colher nada, nada. Tem dias difíceis. Se eu for falar para vocês, se eu for contar para vocês, se eu for falar quantas vezes eu pensei em desistir, mas aquele pensamento bem rápido, tá, pessoal? É aquele pensamento assim que vai e você não pode permitir que ele permaneça durante muito tempo, não. Então, assim, se eu for contar para vocês, nem sei contar, nem sei falar. Dificuldades, nossa, não sei nem, não tem nem dimensão do quanto eu já passei, né, por tantas dificuldades. Eu que já estou aí há mais de 20 anos nessa luta aí, né, como cabeleireira, mas além das dificuldades, além dos perrengues, além dos momentos difíceis, eu tenho muita coisa boa para contar. Eu tenho muita história boa para contar. Eu tenho muitas conquistas para mostrar para vocês. Eu tenho, assim, inúmeras coisas, né, para falar. Aí, algumas pessoas quando vê assim, quando vê um pouquinho assim da vida da gente, falar, mas para ela é bem mais fácil, para ela foi fácil. Gente, foi tão difícil, tão difícil. Qualquer dia eu vou contar aqui para vocês como que foi, de que forma que eu fui escolhida, que eu sempre falo que, na verdade, essa minha profissão nem foi eu que escolhi, gente. Eu escolhi ser médica, ser outras coisas. Cabeleireira não estava nos meus planos. Mas essa profissão, ela me escolheu, né? E Deus, com a sua sabedoria e grandeza, sabia que eu iria fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Então Ele me fixou nessa profissão e fez com que eu me apaixonasse, fez com que eu amasse, fez com que eu defendesse essa causa de tantas mulheres, né? E eu me apaixonei. E aí eu consegui conquistar, né? Não vou fechar o ciclo, tá, pessoal? Eu tenho conseguido conquistar todas as coisas assim que eu sonho, que eu almejo, que eu preciso, né? Que eu preciso para viver, porque acaba que assim a gente também não precisa de muito, mas você precisa ter um pouquinho de ambição para você poder fluir. Então a vida, ela é feita disso, ela é feita de ciclos. Hoje por exemplo, um exemplo, tá, que eu vou dar para vocês. Se hoje você tem aí um Fiat Uno, um carro, você conquistou, comprou aí com o fruto do seu trabalho. Mas aí o que tem que ser o seu projeto do próximo ano? Para que você continue trabalhando, para que você continue empenhada, para que você continue com aquele gás, né? Com aquele desejo. Você precisa focar em um Onix, em um carro novo, em um carro zero, né? Para você poder continuar fluindo, porque é isso, né? Às vezes não um carro, mas às vezes a reforma de uma casa, a reforma da sua casa, às vezes aquele curso que você quer pagar para o seu filho, né? A escola boa que você quer pagar para o seu filho estudar, né? E aquele curso que você quer fazer em São Paulo no próximo ano, com aquele cabeleireiro famoso que você segue aí no Instagram, que você curte,
Tudo isso é possível, gente. Tudo isso é possível, só depende de você. Eu sempre falo que somos nós que fazemos as coisas acontecer. Deus, ele nos abençoa, ele nos dá sabedoria, ele nos dá potencial, força, mas ele te entrega a chave, né? Ele te mostra a porta, mas a virada de chave, para virar ali a chave, isso quem tem que fazer é você. Então, não se esqueça disso. A virada de chave, ela está aí, ó, nas suas mãos. E é você que tem que fazer acontecer, tá bom? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Só um pouquinho, uma palhinha. Depois eu vou mostrar mais para vocês. Vou mostrar ali por dentro da casa. Vou mostrar um caminho aqui bonito, lá aquela serra. Então, não esquece de curtir, comentar, tá? E enviar aí para suas amigas, para aquela pessoa que está aí precisando de um gás, né? Aquela pessoa que está precisando de um incentivo. Não esquece de enviar para aquela pessoa. E eu quero fazer um pedido para vocês. Sigam o meu filho também, que está iniciando, assim como eu também estou iniciando aqui no YouTube. Ele está iniciando também. Eu quero que vocês, gostaria muito que vocês fossem lá no canal dele. Ele gosta de mostrar um pouco sobre roça e sobre o dia a dia dele. O nome do canal é Joaquim na Roça, tá? Vou tentar deixar o link aqui para vocês. Joaquim na Roça, vai lá, se inscreve, olha os vídeos dele, que é muito interessante. A gente tá aí contando com essa força de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande e até o próximo vídeo.